Até agora, a gente falou de algumas nações, China, Índia, povos da Mesopotâmia. São todas nações que a gente costuma agrupar sob o título de Antiguidade Oriental. Hoje a gente vai começar a falar de novas nações que a gente coloca numa nomenclatura diferente. A gente chama de Antiguidade Clássica. E aqui a gente está pensando em, basicamente, Grécia e Roma. Para entender por que clássico, se você quiser, eu recomendo muito. Existe um livrinho muito famoso. Uma boa parte das pessoas de humanas, quando fazem faculdade, vão se deparar com esse livro, que é do Ítalo Calvino, que chama Por que Ler os Clássicos. E ele faz uma série de reflexões sobre as muitas acepções que clássicos podem ter, mas para a gente aqui, interessa que, quando a gente chama de clássico, a gente está se referindo a uma herança cultural que foi importantíssima para a gente chegar onde a gente chegou, e quando você se volta para essa herança, ela não está morta, não é um negócio de museu. Ela ainda tem vida para fazer te influenciar ainda hoje, fazer com que hoje você ainda seja inspirado e faça coisas novas, baseados nos gregos, baseados nos romanos. Então é por isso que a Grécia e Roma acabam se destacando da Antiguidade Oriental, porque a influência nossa de pessoas que viviam no Ocidente é muito grande de gregos e de romanos. É imensa a herança cultural dessas duas nações. Hoje a gente vai começar a falar da Grécia, a amada Grécia. Geograficamente, o território da Grécia era 80% formado por montanhas, então era um terreno bem acidentado. Os vales que se formavam por causa das montanhas normalmente eram vales férteis, então propícios para a agricultura, e a presença do mar era muito constante na vida dos gregos. As cidades, elas não ficavam muito longe da costa, quer dizer que pensa em qualquer cidade grega, e havia mais de 100 lá. Qualquer uma que você pegar, nenhuma delas vai estar muito distante do mar. As águas que eles encontravam lá eram águas tranquilas, calmas. As ilhas, a distância entre elas não era grande. Então, o território grego, apesar de fragmentado, ele tinha facilidade de se conectar. Além disso, e essa é uma característica importante, não havia na Grécia, quando a gente fala de Grécia Antiga, não há um Estado unificado. Não há uma... igual o Brasil. O Brasil existe um governo federal e dentro dele há estados. Mas ninguém é de fato independente. Na Grécia, não. Você não tinha essa unidade. Você não tem o presidente da nação. Você não tem o rei da nação. Isso não existe na Grécia. Você tem uma série de cidades que são independentes. Daqui a pouquinho a gente explica o que fazia com que esse monte de cidade tivesse alguma unidade. Senão a gente não poderia falar da Grécia Antiga. A gente teria que falar de diversas cidades. Mas eles se viam como um. Quando a gente pensa em periodização da história grega, é como se a gente estivesse colocando grandes períodos da história em gavetinhas, né? Claro, a gente sempre tem que levar em consideração que são instrumentos para a gente facilitar nosso estudo, né? E não é um negócio rígido e preciso. Quando a gente pensa nessa periodização da Grécia, a gente pensa em 5 períodos. O primeiro deles é o período micênico, que vai de 1650 a.C. a 1150 a.C., período em que os povos que vão formar o homem grego, eles vão se deslocar até a região da Grécia e vão começar a se assentar naquela região. Então é o período de formação da Grécia. Aqueus, Jônios, Eólios, Dórios, esse pessoal vai chegar até a região da Grécia. Depois desse período micênico, vem o período homérico, que vai de 1150 a.C. até 800 a.C. O que acontece nesse período? Você vai ter novas invasões, especialmente de Dórios, que vai resultar no fim do mundo micênico e na fragmentação em famílias. Você vai ter comunidades familiares agora na Grécia. Então, no primeiro momento, o micênico, você tem a formação, esses primeiros povos chegam até a região da Grécia. No homérico, você tem um novo povo chegando e o fim dessa primeira civilização, dos micênicos. Depois do período homérico, você vai ter o período arcaico, que vai de 800 a.C. até 500 a.C. O que você tem nesse período? Aí já começa a ficar interessante para a gente. Você vai ter a formação e o crescimento da polis. Polis, com certeza você já ouviu falar, é a famosa cidade-estado, que daqui a pouquinho a gente vai se deter sobre esse conceito, porque ele é muito importante para entender o que foi a Grécia Antiga.
Então é no período arcaico que começa a se formar. Também é no período arcaico que você vai ter a colonização grega em outras regiões. Além disso, politicamente, é um momento marcado por instabilidade, insatisfação social. E a Grécia vai ser, em muitas cidades, dominada pela oligarquia e pela tirania. Ele vai ter a passagem de regimes monárquicos para regimes oligárquicos ou então tirânicos. E aí vem um período que é o mais amado, que é o período clássico, 500 a.C. até 338 a.C. O apogeu da civilização grega. É o auge da civilização grega. É o suprassumo do que foi a Grécia Antiga. E esse período também é marcado por muitas guerras. Tem muitas guerras acontecendo no período clássico. No fim, você vai ter o período helenístico, que é quando a Grécia, que já não está mais no seu vigor, quando a polis já está em crise, a Grécia é dominada pelos macedônios. E aí você vai ter um movimento de o Alexandre o Grande, que vai ser o imperador desse império. Ele vai ser um sujeito que ele tem grande influência grega na vida dele, na formação dele. Então, conforme ele vai dominando várias regiões do mundo, ele vai levando a cultura grega para essas regiões. Então você vai ter uma disseminação da cultura grega. Só que ao mesmo tempo, conforme ele vai chegando nas regiões do Oriente, elementos da cultura oriental se juntam na cultura grega. Então você vai ter uma mistura desses dois elementos. Essas são as 5 fases da Grécia Antiga. Em relação à formação do homem grego, como é que começa a se formar essa civilização? Por volta do ano 2200 a.C., muito tempo atrás, na ilha de Creta, você pode ver aqui no mapinha que ela está aqui embaixo, vermelhinha aqui, você vai ter a formação da civilização cretense ou minoica. Não confunda com micênico, minoico, porque tem a ver com a região de Minos e coisa e tal. Essa civilização cretense, ela era formada por um conjunto de estados teocráticos, cuja administração estava centrada nos palácios de Creta, como o de Knossos, muito famoso. É o que a gente pode ver nessa imagem aqui. É o que sobrou dele, infelizmente, né? Mas ele devia ser de grande esplendor. Mas o que temos é isso. Lamentavelmente, eu nunca tive a oportunidade de ir até a Grécia ainda visitar essas coisas. Espero que um dia eu possa e que você também. Isso aqui é fabuloso. Bem, nessa civilização minoica, o comércio marítimo era a principal atividade econômica. Claro, ele é uma ilha, não é? Então faz sentido. Só que, por volta do século XVI a.C., eles começam a ser ocupados. Ocupados por quem? Pelos aqueus, pelos micênicos. Lembra? O primeiro período da história grega antiga é o período micênico. Então, em Creta, você vai ter essa civilização cretense, que vai ser dominada pouco a pouco pelos micênicos, pelos aqueus. A civilização micênica, ela se organizava em torno de um poder centralizado. Dentro desse poder centralizado, tinha uma série de palácios, e era justamente ao redor desses palácios que os espaços urbanos se formavam. E as decisões políticas eram tomadas pelos reis. Por volta do ano 1200 a.C., a civilização micênica ela vai entrar em crise. Lembra? A gente vai passar do período micênico para o período homérico. Entra em crise a civilização micênica. Em geral, esse declínio foi atribuído à invasão dos dórios, porque os dórios é um povo mais guerreiro e provavelmente teria destruído os micênicos. Mas, ainda assim, hoje em dia, é possível que você não pode descartar a ideia de que problemas econômicos ou então desastres naturais tenham contribuído para o fim dos micênicos. Aliás, quando você fala de civilizações muito antigas, onde você tem poucos registros históricos, você nunca consegue descartar para valer problemas econômicos ou desastres naturais, né? É uma hipótese que sempre está ali à espreita. Então é assim que se forma o homem grego. A ilha de Creta vai ter uma civilização minoica, que vai ser dominada pelos micênicos, e a partir do ano 1200 a.C., essa população micênica entra em declínio. A partir do século 8 a.C. é que vai começar a se formar, que é o período arcaico, naquela nossa classificaçãozinha, uma série de cidades independentes. São cidades que têm governo próprio, têm suas próprias leis, têm seu calendário próprio, até moeda tem. Cada cidade tem a sua moeda. Essa cidade eram chamadas de polis, que é o que a gente costuma traduzir como cidade-estado. Por que isso? Elas eram totalmente independentes.
Não tinha um presidente acima delas. Não tem nenhuma figura de autoridade que seja superior a uma polis. Isso não tem. E na Grécia, você tinha mais de 100 polis. Era um monte de polis. A Grécia era muito fragmentada. Em geral, essas polis, elas tinham um território de mais ou menos, variava entre 1.000 e 3.000 km². Na área urbana, normalmente de uma polis, é claro, porque as polis, a gente acabou de falar, é uma cidade independente. Elas tinham cada uma a sua característica própria. Então ela podia variar. Mas em geral, na área urbana, você tinha um centro com uma praça. Quando falar de Atenas, a gente vai ver que essa praça ela tem inclusive uma função política, não é? É onde você discute as questões da cidade. Você tinha, além de praça, você tinha edifícios públicos, você tinha templos, você tinha casas. Em geral, a área urbana era assim. E era na área urbana que você concentrava tanto o poder político quanto o poder religioso. E é claro que você também tinha atividades comerciais, atividades artesanais, isso estava tudo lá na parte urbana. Na parte rural, a população se dedicava, evidentemente, a atividades agropastoris. Ou você cuidava de animais, ou você plantava coisas. Você plantava oliveiras, você plantava videiras, ou você criava cabras, ovelhas, sabe? Algo esperado de uma população no campo, não é nada de novidade aqui. Nessa imagem, que você pode ver aqui, você pode ver o exemplo de que foi uma polis. Essa aqui é uma polis importante, não é? Aqui você pode ver a área urbana, você vê que tem templos, a praça onde as pessoas discutiam. Isso era uma polis. Mas se tinha na Grécia mais de 100 cidades independentes, não tinha um poder que centralizava isso. Por que os gregos se chamavam de gregos? Aliás, por que eles se entendiam como helenos? Qual a razão? Ora, você tem elementos culturais. Era a cultura que unia esse monte de cidade. Você tem pelo menos 3 pontos aí que faziam com que eles se vissem como que integrantes de uma nação só. Você tinha a língua, eles falavam grego, e eles adoravam falar grego. Ainda que você tivesse variações geográficas, uma região você fala um grego um tantinho diferente, aqui se fala um outro tipo de grego, sabe? Isso era comum, assim como no Brasil, é normal. Assim como o português, tem variações, imagina o português de Portugal, o português do Brasil, ou o português falado em alguns países africanos, normal, você tem variações. Em alguns momentos isso pode dificultar, mas na maioria das vezes é perfeitamente compreensível quando um fala com o outro. Na Grécia era assim, inclusive eles chamavam de bárbaro aquele que não falasse grego. Era visto como, puxa, o cara não fala grego, sabe? Ele não é do nosso time. Além da língua, você tinha a religião e os Jogos Olímpicos. São 3 elementos fundamentais para esse monte de cidade se ver como uma coisa só, como uma nação só. A polis, e esse é o ponto, é isso que interessa a gente. A polis é mais do que um território, sabe? Faz os muros da cidade, estamos aqui dentro, isso é a polis. Não. A polis é a participação política, é a comunidade de cidadãos. Por isso que é cidadãos. É o sujeito que pode discutir os assuntos políticos da cidade e decidir como vai ser a vida dentro daquela cidade. Isso é a polis. É por isso que é tão importante você entender o conceito de polis. Porque polis não é um território. É muito mais do que isso. É a ideia de que aqui nós temos um conjunto de cidadãos que discutem política. Eles discutem o destino da cidade. É claro que a forma de se organizar politicamente varia muito. A gente vai ver 2 aqui, que são sempre os grandes exemplos da Grécia, que é Atenas e Esparta, que são organizações políticas muito diferentes. Mas nos 2 casos, polis para eles significa isso. Ora, ser um espartano é você ter direitos políticos e poder discutir como a Esparta vai se desenvolver. Ser um ateniense é participar da democracia ateniense. Isso é a polis. Por isso que o conceito de cidade de estado é tão importante. Em relação à religião grega, que é muito conhecida, né? A pessoa joga videogame lá e vê os deuses gregos participando, então não é algo tão assim desconhecido do público em geral. A religião grega era politeísta, com muitos deuses. Politeísmo já é uma palavra que vem da Grécia. Veja como a influência grega é imensa. Teísmo é de theos, de Deus, e poliou, de muitos. Então, muitos deuses. Era uma religião em que esses deuses
Eles tinham características antropomórficas. O que quer dizer isso? É outra palavra grega, inclusive. Quer dizer que eram deuses com feições, com formas humanas e comportamentos semelhantes aos humanos. Se você vai ler mitologia grega, você vai ver coisas que são realmente interessantes. É um deus querendo se vingar do outro, é um deus que se apaixona por humana e faz de tudo para manter relações sexuais com ela. Sabe, são deuses que parecem super-homens, é isso. Outra característica dessa religião grega é que você não tinha dogmas. Você não tem um livro, como tem no cristianismo, como tem no islamismo, no judaísmo. Você não tem um livro sagrado. O que você tem é tradição oral. Ou, por meio da fala, essas tradições, esses mitos vão passando de geração em geração. Então ela não é uma religião tão rígida assim. Porque quando você coloca um texto no papel, aí você solidifica a tradição. Mas quando ela é oral, ela tem possibilidades de variação. E você cultuava deuses, você cultuava heróis, que eram normalmente semideuses, o semideus normalmente é um deus manteve relação com o humano. E aí vai nascer um homem, um Hércules, por exemplo, que não é exatamente um deus, mas não é exatamente um humano, né? Ele está ali no meio. E você também cultuava os espíritos dos antepassados. Essa era a religião grega. E essa religião, evidentemente, tendo muitos deuses, com muitas cidades, você tinha a variação do deus que é cultuado em determinada região. Mas você tinha todos dentro do mesmo panteão. Zeus sempre será a figura máxima nesse panteão. Ele é como se fosse uma espécie de chefe dos deuses. Não importa qual cidade grega, você saberia que existe o Zeus. O Zeus, sim. Mesmo que talvez ele não seja tão importante na sua cidade, mas você sabe que o Zeus é a figura chefe, sabe? Então isso unia todas essas cidades. Os Jogos Olímpicos, eles vão começar a ser disputados em 776 a.C., na cidade de Olímpia, e eles eram dedicados a Zeus. Como eu acabei de falar, ainda que houvesse variação de deuses, Zeus era uma figura reconhecida por todas aquelas cidades. Pelas mais de 100 polis, todas reconheciam que Zeus era o chefe ali. E eram competições esportivas também realizadas de 4 em 4 anos, assim como é hoje. E além de competições esportivas, você tinha disputas musicais e poéticas, que hoje não tem nada disso. Para você ter ideia de como esses jogos eram importantes para os gregos, de como isso unia todas essas cidades, normalmente você ia avisando todas as cidades 10 meses antes da realização dos jogos, né? Você ia lá falar, vai ter os jogos daqui 10 meses, mandem seus principais atletas, seus principais músicos, poetas. E as cidades de fato mandavam. E caso houvesse alguma guerra ocorrendo em alguma região da Grécia, você tinha trégua, você suspendia, para não atrapalhar os jogos. Era chamada de trégua sagrada. Você parava por um período, falava, vamos parar de brigar aqui, acabar as Olimpíadas, a gente volta a brigar. Os Jogos Olímpicos lá na Grécia, eles foram realizados até 393 d.C. Porque é nesse ano que o imperador romano Teodósio I, que era cristão, ele mandou fechar o templo de Zeus da cidade de Olímpia. Então aí se encerra de vez esses jogos da antiguidade. No finzinho do século XIX, já da nossa era, o barão de Coubertin, que era um grande entusiasta dos esportes, ele vai fazer uma grande campanha para que a gente volte a disputar os Jogos Olímpicos, sabe, semelhante ao que se fazia na Grécia. A ideia dele angariou muitos apoiadores. Os países gostaram da ideia, falaram, bacana isso aí, vamos fazer. E é aí que os jogos vão começar lá no finzinho do século XIX. Em 1896, eles voltam a ser disputados, de novo, de 4 em 4 anos, só que algumas variações agora nas modalidades esportivas, né? Agora são modalidades da modernidade. Então você vai ter novos esportes, novas regras. Você não vai ter mais festival de música, nem de poesia. Até hoje, a gente disputa os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, muitas vezes, inclusive, são utilizados como ferramenta de poder, às vezes, né? Algumas nações, elas fazem questão de ter Jogos Olímpicos para mostrar todo o poder que eles têm ao mundo, mostrar a organização. Então você tem esses 3 elementos. A língua grega, a religião grega e os Jogos Olímpicos. 3 elementos culturais, veja, não são relacionados à política, mas que fazia com que esse monte de cidade independente falasse, não, tudo bem, eu sou diferente de Esparta, mas a gente faz parte do mesmo povo. Nós somos helenos, nós somos gregos. Por volta do século VIII a.C., a Grécia vai começar a sofrer um pequeno problema, que era crescimento populacional. Tinha gente demais na Grécia.
O território grego não estava mais sendo suficiente para conter esse monte de gente. E você precisava, claro, quando tem um monte de gente, alimentar essas pessoas. E aumentar a produção de alimentos lá no território da Grécia já não era mais o suficiente. Você não estava dando mais conta. Então eles tiveram uma ideia. Ora, você pode pegar uma parte desses cidadãos e colocar em novos pedaços de terra. Você pode criar novas polis fora dessa região. E é nesse período que vai começar a expansão colonial grega. Do século 8 ao século 6 a.C., um monte de grego vai topar essa ideia. E vai sair de várias regiões da Grécia em direção ao litoral do Mar Mediterrâneo, do Mar Egeu, do Mar Negro. Então muita gente vai topar e vai sair. Essa colonização grega, ela acabou favorecendo a navegação marítima, já que eles tiveram que navegar muito, eles acabaram ficando ainda melhores nesse tipo de coisa. O comércio e a produção artesanal vão ser impulsionados, porque eles vão começar a ter contato com outras partes do mundo. E, além disso, você vai ter um intercâmbio cultural entre gregos e outros povos. Claro, eles estão se expandindo, então eles vão encontrar outras nações, outras civilizações e vão acabar tendo um intercâmbio. Nesse mapinha aqui, você consegue ter uma ideia da dimensão dessa colonização grega. Eu acho que ela foi bem grande. Eles pegaram várias regiões de litoral, foram bem longe. Dessas mais de 100 polis que tem na Grécia, 2 são tradicionalmente tomadas como exemplo, que é o que a gente vai fazer aqui agora, inclusive. Atenas e Esparta. Elas são tomadas como exemplo por quê? Porque elas foram muito importantes na história da Grécia Antiga e elas mostram 2 formas de organização muito diferentes entre si. Atenas, ela era provavelmente a cidade mais famosa da Grécia. Hoje é a capital da Grécia moderna, uma cidade muito famosa. E ela tinha poucas terras férteis. Sabe? Não era plantar na Grécia, em Atenas, não era uma boa ideia, sabe? Tinha pouco pedaço lá para você plantar. Então, por isso, quem morava em Atenas acabou se voltando para o mar. E se tornaram bons navegadores. A sociedade ateniense, ela tinha 3 grandes categorias. Você tinha lá em Atenas os cidadãos. Quem era o cidadão? Era um homem maior de 21 anos, que era filho de pais atenienses. Esse pessoal tinha direitos políticos e participava do governo da cidade. Então, se você for homem, mas menor que 21 anos, esquece, eu não participo. Se você é homem, mas só metade da sua família é grega, esquece, você não participa. Se você é estrangeiro, por favor, né? Se você é escravo, se você é mulher, não tem conversa. A ideia de cidadão pro ateniense, ela é, quando a gente olha, bastante limitada. Hoje em dia, a gente tenta universalizar a ideia de cidadão, né? A ideia de cidadania. É fazer com que cada vez mais as pessoas estejam incluídas na cidadania, que elas participem das decisões políticas da sua cidade, da sua comunidade. Esse é o nosso empenho. Mas, na Grécia, já foi uma ideia bastante revolucionária. Quando a gente chegar a falar diretamente da democracia, você vai ver que a democracia é uma ideia muito interessante. É claro, muito limitada a sua aplicação em Atenas? Sim, muito limitado. Porque a ideia de cidadão é essa para eles. Homem, 21 anos para cima, e tem que ter pai ateniense. Isso limitava muito. Mas essas pessoas participavam do poder. Além dos cidadãos, você tinha os metecos. O que são metecos? São as pessoas que viviam em Atenas, só que não tinham nascido em Atenas. Então eles não tinham direitos políticos e não podiam comprar terras, o que complicava bastante. Mas eles podiam trabalhar no comércio e no artesanato, isso eles podiam fazer. Então comprar terras pode esquecer e participar das decisões de cidade também pode esquecer. Meteco não tem vez aqui. Além dos cidadãos e dos metecos, você tinha os escravos. E escravo, evidentemente, é um escravo, não é? Então ele não tem poder político. Ele era normalmente prisioneiro de guerra. Eles eram comprados, normalmente de estrangeiros, que vendiam escravos no mercado de escravos. Sabe? É comércio, como qualquer outra coisa. Ou então eles eram filhos de escravos que já viviam na cidade. E essa é a parte mais baixa da sociedade grega, né? O escravo está lá na base. Até ali por volta do século 8 a.C., que é quando a gente tem aquele movimento de crescimento populacional na Grécia, que vai gerar certa instabilidade política,
que eles vão ter a ideia de expansão colonial. Até esse período, Atenas era governada por um rei. Um rei que tinha funções de juiz, de sacerdote e de chefe militar. Então esse rei, ele exercia praticamente todas as funções relevantes politicamente dentro de Atenas. Ele era o juiz, fazia as leis, ele era o sacerdote, que tinha o poder da religião e ainda dominava as tropas. Então, ele era uma figura muito forte. Pouco a pouco, esse poder do rei acaba passando para a mão da aristocracia ateniense. A aristocracia, além de ter as melhores terras de Atenas, e lembra, Atenas não é uma região, um pedaço da Grécia, com muitas áreas férteis. Além de eles possuírem as principais terras de Atenas, eles emprestavam dinheiro aos pequenos proprietários. Eles tinham muito e acabavam emprestando. Só que isso gerava um pequeno problema, porque quando o pequeno proprietário não conseguia pagar, ele podia perder tudo, até a liberdade, ele podia acabar preso, podia acabar se tornando escravo, um escravo de dívidas. Então a situação lá em Atenas começou a ficar politicamente complicada, porque começou a ter uma série de abusos dessa aristocracia, o poder se concentrava cada vez mais na mão desse pessoal, desses aristocratas, e a maior parte dos atenienses, que eram comerciantes, artesãos e camponeses, eles começam a ficar incomodados. Eles vão começar a exigir que ocorram reformas político-sociais em Atenas. Um clima lá instável. É nesse período que vão começar a surgir em Atenas reformadores. Por exemplo, Drácon. Drácon é uma figura lendária, não se sabe nem exatamente se existiu esse sujeito. Mas é atribuído a Drácon a imposição de leis escritas, que a ideia era acabar com as vendetas. Que vendetas eram guerras entre famílias por vingança. Sabe, pensa em Romeu e Julieta, sabe? Famílias que brigam entre si. Ao colocar as leis escritas, era uma medida para tentar acabar com essas vinganças, acabar com essa violência entre famílias. Depois do Drácon, que é uma figura lendária, vai surgir uma figura bastante importante, um reformador bastante importante, que é Solon. Solon é um sujeito que ele foi convidado, em 594 a.C., a formular algumas leis para tentar controlar essa tensão que Atenas estava passando. Implementar algumas medidas. Ele vai, por exemplo, acabar com a escravidão por dívidas. Lembra que a gente falou que a aristocracia emprestava dinheiro para o pequeno proprietário e caso ele não conseguisse pagar, ele podia, em último caso, perder até a liberdade, se tornar um escravo. Então ele acaba com essa possibilidade. Você não pode mais se tornar um escravo por dívidas. Ele vai também organizar a sociedade ateniense em 4 categorias, mas de acordo com a renda. Então a ideia é que, considerando a renda do cidadão, você faça com que a participação política, ao invés de depender de linhagem familiar, agora dependa de renda. Veja, parece estranho pra gente, até pode parecer, mas ainda assim não deixa de ser um avanço, porque família, a linhagem familiar, você não controla, né? Você não tem nenhum controle sobre isso. Não tem como você mudar. Agora, a renda tem alguma possibilidade, não é? Não deixa de ser um pequeno avanço. Exclui um monte de gente, mas um pequeno avanço. E além disso, ele criou um tribunal de justiça. Ora, era uma maneira de fazer com que todas as queixas pudessem ser dirigidas a uma figura só, uma figura central. Uma maneira de tentar diminuir a injustiça. Qualquer cidadão que se sentisse lesado poderia se dirigir a esse tribunal. As reformas do Solon não foram suficientes para controlar essa instabilidade política em Atenas e, em 546, o general Pisístrato, veja que nome bonito, ele toma o poder em Atenas e instala uma tirania. Atenas vai passar alguns anos sob um governo tirânico. Para a sorte de Atenas, esse governo tirânico não dura para sempre. Em 509 a.C., vai surgir a figura de Clístenes. Vai ser ele que vai assumir o poder. E o Clístenes, ele vai fazer algo interessante. Ele vai aprofundar aquelas reformas que já tinham sido feitas pelo Drácon e especialmente pelo Solon, e vai introduzir em Atenas o famoso regime democrático, que a gente sempre lembra de Atenas e fala, democracia ateniense. E a ideia básica desse regime democrático qual é? É a de que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis. É uma ideia muito interessante. Só que para fazer isso funcionar, ele tinha que fazer algumas mudanças na estrutura social de Atenas, não é? E ele fez. Ele implementou mudanças. Por exemplo, ele vai abolir a divisão da sociedade em 4 classes,
sabe aquelas 4 classes que o Solon fez, baseadas na renda, ele vai acabar com isso. Ele vai estabelecer um novo critério, que vai ser a localidade onde você morava. Então, dependendo do lugar onde você morasse, você pertencia a um grupo de pessoas, em Atenas. Era uma tentativa de fazer com que as diferenças sociais e políticas na Grécia não dependessem nem de linhagem familiar e nem de fortuna pessoal. Uma ideia bastante interessante. E como é que funcionava a estrutura dessa democracia? Quais eram as instituições que tinha nessa Atenas antiga? Você tinha a Eclésia, que era a Assembleia do Povo. Os cidadãos participavam da Assembleia do Povo. E era na Assembleia do Povo que você aprovava ou rejeitava projetos para a cidade. Quem é que elaborava esses projetos? Ora, era o Conselho dos 500. Como o nome indica, era formada por 500 cidadãos que eram sorteados anualmente. E essa é uma questão interessante. Veja como em Atenas, o sistema de democracia lá é um pouquinho diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma democracia que é representativa. O que significa isso? Significa que a gente escolhe algum representante, a gente escolhe um político, escolhe um vereador, um deputado, é uma pessoa que vai participar do Congresso, da Câmara, e ele representa os nossos interesses. Sabe, aquilo no que a gente acredita, ele está lá para nos representar. Só que em Atenas não era assim, não era uma representação, era uma democracia direta. Cada cidadão falava exatamente aquilo que ele pensava para a cidade. Não tinha essa intermediação, é direto. Ora, é claro que esse tipo de democracia, para funcionar, você precisa ter um número reduzido de cidadãos, não é? Imagina hoje, você tem milhões de eleitores no Brasil, se todos tivessem que opinar, você não ia conseguir discutir um único assunto sequer. Você ia passar anos e anos discutindo. Ia ser uma confusão só. Então tem essa pequena diferença na democracia que era exercida em Atenas. Quem executava esses projetos? Porque o Conselho dos 500 elaborava os projetos e a Assembleia do Povo aprovava ou rejeitava. Quem é que executava? Eram os estrategos. Quem eram os estrategos? Era uma espécie de chefe de governo. Isso em tempos de paz, né? Porque em tempo de guerra, esses estrategos eram os responsáveis, os encarregados de comandar os exércitos e qualquer ação militar necessária na guerra. Então, você tinha uma estrutura até que parecida com a nossa, né? Imagina, Senado, deputados, coisa e tal. Não é tão diferente assim. Claro, a diferença principal é uma democracia direta aqui. O conceito de cidadania aqui restringe muito, né? Muita gente não entra dentro desse conceito. No século V a.C., sob a liderança de Péricles, e Péricles é a grande figura da Grécia, a grande figura ateniense, é sob o regime do Péricles que a democracia ateniense ela se consolida. É o período em que Atenas atinge o seu esplendor. É o momento em que Atenas ela brilha aos olhos, sabe? A cidade está cheia de dinheiro, a democracia parece que funciona, que é uma beleza. Ela inclusive exerce hegemonia sobre as outras polis da Grécia. É um grande momento para Atenas. O Péricles é tão famoso, ele é tão importante na história de Atenas, que vale a pena a gente olhar agora poucos parágrafos de um discurso do Péricles. Um discurso famoso. É assim que os atenienses se entendiam, é assim que eles se viam. É por isso que é interessante ver o próprio Péricles falando sobre Atenas. Nossa forma de governo não se baseia nas instituições dos povos vizinhos. Não imitamos os outros. Servimos de modelo para eles. Somos uma democracia porque a administração pública depende da maioria e não de poucos. Nessa democracia, todos os cidadãos são iguais perante as leis para resolver os conflitos particulares. Mas, quando se trata de escolher um cidadão para a vida pública, o talento e o mérito reconhecido em cada um dão acesso aos postos mais honrosos. Nossa cidade institui muitos divertimentos para o povo. Temos concursos, festas e cerimônias religiosas ao longo de todo o ano. Isso tudo nos traz prazer de viver e afasta de nós a tristeza. Ao contrário de outros povos que impõem aos jovens exercícios penosos, nós educamos a juventude de maneira bem mais liberal e amena. Todo cidadão tem direito de cuidar de sua vida particular e de seus negócios privados. Mas aquele que não manifestar interesse pela política,
pela vida pública é considerado inútil. Veja como o conceito de cidadão, de polis, que é aquela comunidade de cidadãos, de pessoas que decidem a vida da cidade, ela está fortemente presente nesse texto. A democracia ateniense, ela aumenta a importância do cidadão. Se você é um cidadão, se você tem direitos políticos e não faz nada a respeito, se você não participa das questões da cidade, se você não vai até a Ágora discutir as questões públicas, você é um inútil. Você não vale nada. Veja como a democracia direta, não há a possibilidade de você votar nulo, digamos assim. Ou não votar. Essa ideia nem ao menos passa pela cabeça do Péricles. Não existe isso. O cidadão, ele se constitui ao participar da vida pública, ao participar da cidade. Aí você percebe que no discurso do Péricles, ele faz referência a um outro povo que fala que impõe aos jovens exercícios penosos. Que cidade será que é essa? Talvez ele estivesse se referindo a Esparta. Esparta, muito diferente de Atenas, ela tinha muitas terras que eram férteis. Então isso acabou fazendo com que a sociedade espartana fosse uma sociedade aristocrática, ela vai ser uma sociedade oligárquica, onde poucos vão exercer esse poder, e vai ter base agrária, vai ser rural. Ela não vai ter aquela vida urbana que Atenas teve. A praça pública em Atenas era o centro daquele lugar. Em Esparta não é assim. Esparta é rural. E Esparta se prepara para a guerra. É isso que Esparta faz. Ela treina os cidadãos, treina os jovens para que se tornem soldados. Esse é o ideal de Esparta. Se você assistiu aquele filme 300, é isso que está retratado ali. Você vê que a figura ali dentro é de guerreiro. Os homens ali são feitos para serem guerreiros, para participarem de guerras. É isso que é o objetivo deles. A sociedade espartana, ela também se dividia em 3 categorias. Você tinha os esparciatas, que eram os cidadãos espartanos, homens livres com mais de 30 anos. Eles eram os donos de terras e possuíam direitos políticos, claro. Eles também participavam do exército e da vida política do dia a dia. Então, esparciata era o topo. Homens com mais de 30 anos que podiam decidir sobre as questões da cidade e participavam das guerras. Além deles, você tinha os periecos. Periecos eram homens livres, não eram escravos, que eram agricultores, comerciantes, artesãos, e eles descendiam dos povos que tinham sido conquistados pelos esparciatas. Sabe, quando os esparciatas chegaram naquela região, eles dominaram os povos que estavam lá. E são esses, são os periecos, são esses povos. Então eles não possuíam direitos políticos, mas eles poderiam participar de guerras, que é bacana. Você não tem nenhum direito político, mas pode morrer por Esparta, você tem esse privilégio. Inclusive, os esparciatas sempre tinham um pé atrás com os periecos. E como eles eram povos dominados, sempre tinham receio de que acabassem assim, uma hora ou outra se revoltando. Então era comum, às vezes, quando eles sentiam que havia algum leve movimento revoltoso, eles matavam essas pessoas. Eles eliminavam. Além dos periecos e dos esparciatas, você tinha os ilotas, que eram servos que estavam presos à terra dos esparciatas. Então eles vão ficar para sempre ali, trabalhando para aquele esparciata. A estrutura política de Esparta. Como é que estava organizada? Esparta era governada por 2 reis que tinham funções militares e religiosas. Em tempo de guerra, um desses reis acabava exercendo o comando do exército. A política lá em Esparta, ela era feita por meio de 3 instituições. Você tinha 3 lá. Assim como em Atenas você acabava tendo 3 também. Você tinha a Gerúsia, que era o conselho vitalício de anciãos. Quer dizer que aqueles anciãos seriam para sempre representantes na Gerúsia. Ela era constituída pelos 2 reis e por esparciatas com mais de 60 anos. Então era, claro, os anciãos, os mais idosos. E eles cuidavam especialmente da política externa de Esparta. Além da Gerúsia, você tinha a Ápila. A Ápila ela era constituída pelos cidadãos que eram mais novos, né? Pelos cidadãos maiores de 30 anos. Era a Ápila que elegia os membros da Gerúsia e que aprovava ou rejeitava os projetos que esses anciãos produziam. E você tinha também em Esparta o Conselho dos Éforos, que eram 5 membros, que eles eram escolhidos anualmente pela Ápila, por essa assembleia dos cidadãos de mais de 30 anos, e era justamente esses 5 éforos
que acabavam na prática governando a cidade. Porque os reis, a gente falou, eles tinham funções militares e religiosas. Então, na prática, quem levava a vida política, de fato, quem fazia o negócio funcionar, eram esses éforos. Aí a Grécia, ela vai se desenvolver, chegar ao o período clássico, aquele período em que é o esplendor da Grécia Antiga. E isso vai fazer com que todo esse sucesso econômico, cultural da Grécia, fazer com que haja disputas com outras nações, com outros povos, por rotas comerciais, por mercados, por matéria-prima. Sabe, você vai ter disputas. A Grécia agora cresceu. Ela é importante aos olhos do mundo. Então, outras nações acabam disputando esses elementos importantes, né? Uma das primeiras guerras vai ser entre gregos e persas. A guerra que é demonstrada naquele filme 300, é contra os persas. Essas guerras, elas são conhecidas como guerras médicas, que era uma maneira de se referir aos persas, os medo-persas, ou guerras greco-pérsicas, que é só a junção de grego com persas, né? E vai ser sob o governo de Dario I e Xerxes, os reis persas, que vão tomar algumas cidades da Grécia na Ásia Menor e na Jônia. Então eles tomam algumas cidades, se revoltando em relação a essa dominação persa, que vai começar a guerra entre essas duas nações. Essa guerra acaba promovendo um certo clima de solidariedade entre os gregos, sabe? É mais um elemento daqueles que faz com que todas essas cidades independentes acabem se vendo como parte de uma coisa só. Então você acaba tendo essa solidariedade, você se junta para enfrentar um inimigo comum. E o início da guerra ela vai ter liderança de Atenas e Esparta no começo. Logo depois, outras polis vão se juntar a essa briga contra os persas. No final dessa guerra, a gente vai ver, Atenas vai acabar se tornando a principal cidade grega. Ela vai exercer influência sobre outras cidades gregas. E como é que começa o conflito em si? Olha, em 499 a.C., algumas polis da Ásia Menor, elas se rebelam contra a dominação persa, que a gente acabou de dizer, que a Pérsia tinha tomado algumas cidadezinhas gregas. E elas vão se revoltar, claro, elas não querem ser dominadas. Sob o domínio do Dário I, as rebeliões aí desses povos dominados gregos, eles vão ser sufocados, esmagados, porque a Pérsia é uma grande civilização. Então, rapidamente, eles sufocam essas tropas. É aí que Atenas vai enviar tropa para se contrapor aos persas. E aí começa uma série de conflitos. Em 490, você vai ter a Batalha de Maratona, que é uma das primeiras combates, dos grandes combates, que vão envolver os gregos e persas. E essa guerra entre gregos e persas vai durar por volta de 14 anos. Você vai ter pequenos intervalos de paz, mas é praticamente 14 anos de briga. Depois de 14 anos combatendo contra os persas, a Grécia finalmente derrota os persas, definitivamente. Os persas deixam de ser uma ameaça, ao menos por hora. Ao fim dessa guerra, a cidade de Atenas acaba despontando como uma espécie de líder da Grécia. Ela acaba se tornando a cidade mais importante e mais forte da Grécia. Com medo de sofrer uma nova invasão, as cidades gregas elas vão formar uma liga, ou uma confederação, que é chamada de Confederação de Delos. Essa confederação era liderada por Atenas. A ideia era formar uma frota marítima muito poderosa, que fosse financiada por essas polis que participassem dessa liga. Só que eles contribuíam voluntariamente, né? Não eram tributos obrigatórios. Então a ideia é, já que, meu Deus, veja, a gente acabou de enfrentar 14 anos de guerra contra a Pérsia, pode acontecer de novo. Os persas podem atacar, ou se não for o persa, pode ser outra nação qualquer. A gente tem que estar preparado. Então eles formam uma liga, eles se juntam. Elas são livres para se juntar, contribuem com aquilo que pode. Inicialmente, o tesouro dessa liga, tudo aquilo que eles arrecadam, fica na cidade de Delos. Por isso que é a Liga de Delos. Só que Atenas vai transferir esse tesouro da cidade de Delos para Atenas. Então, pouco a pouco, o que acontece com essa liga e com essa confederação é que as cidades que integram essa confederação acabam se subordinando ao poder ateniense. É como que a ideia era só todos iguais, todas as cidades iguais, unidas para enfrentar um possível inimigo futuro. Só que pouco a pouco, Atenas vai crescendo, transfere o tesouro para a cidade de Atenas. Inclusive, Péricles vai usar uma parte desse dinheiro, que era destinado a fazer uma frota marítima,
para embelezar Atenas. Atenas vai usar a mão desses recursos para ficar ainda mais bonita. Esses tributos, essas contribuições, que eram espontâneas de cada cidade, vão se tornar obrigatórias. Atenas vai obrigar esse pessoal a dar esse dinheiro. É claro, com esse monte de dinheiro entrando, Atenas cresce ainda mais. É isso que a Liga de Delos se torna. Se torna o reino de Atenas, basicamente. Atenas faz com que outras cidades paguem para que Atenas seja cada vez mais bonita. É claro que eles vão reagir, não é? Essas cidades não vão gostar disso. Especialmente Esparta. Esparta está vendo que Atenas está crescendo maritimamente. Está crescendo comercialmente. Eles dominam tudo. Eles começam a falar, opa, eu vou ficar para trás. Então Esparta, vendo que Atenas está se tornando uma ameaça, e ele sabe que tem outras cidades que também estão se sentindo ameaçadas por todo esse poderio ateniense, ele forma uma nova liga, que vai ser a Liga do Peloponeso. É uma liga independente da Liga de Delos. Tem duas ligas na Grécia. A Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Ora, já havia toda essa tensão entre Atenas e Esparta. Em 431, explode essa tensão toda. Eles começam um conflito, uma guerra, que é a Guerra do Peloponeso. Essa guerra vai durar 27 anos. Veja que é enorme. Claro, com alguns pequenos períodos de paz, sim, mas é praticamente 27 anos de guerra ininterrupta entre Atenas e Esparta. Basicamente é isso. É claro que o fato de Atenas ter tornado obrigatório que outras cidades contribuíssem lá com os tributos, fosse obrigatório, você tem que pagar agora. Basicamente você está pagando uma mensalidade para Atenas. É claro que isso é um dos principais motivos para que tenha explodido essa guerra. Mas você tinha também um caráter ideológico nessa disputa. Porque Atenas, conforme ela ia aumentando sua influência no mundo grego, ela favorecia com que as cidades, as polis, adotassem o mesmo regime que Atenas, a democracia. Só que Esparta era oligárquica, sabe? Ela era governada por poucos. Então isso deixava a Esparta numa situação complicada, constrangedora. Então, além desse problema dos tributos, você tem essa questão ideológica nessa briga entre Esparta e Atenas. É quase que uma briga entre oligarquia e democracia. No final do conflito, depois de 27 anos brigando, Atenas perde, sai derrotada. Agora é a vez de Esparta ser a principal cidade grega. E eles vão ficar nesse poder durante 30 anos. 30 anos de hegemonia espartana. Mas é claro que você tendo 30 anos de hegemonia, você também vai começar a ser mal visto por outras cidades. Que é o que vai acontecer. Depois de 30 anos exercendo poder sobre outras cidades, em 371 vai ocorrer um novo conflito entre os gregos. Agora vai ser a hora de Tebas se colocar contra Esparta. Eles vão começar uma revolta, que vai ser bem sucedida. Tebas vai conseguir vencer a influência espartana. Esparta perde a briga com Tebas. E durante alguns anos, a principal cidade da Grécia vai ser Tebas. Só que isso não vai durar muito tempo. Por quê? Porque todas essas guerras, esses conflitos internos, esse monte de briga dentro da Grécia, enfraquece a Grécia. A Grécia fica mais fraca, ela fica mais suscetível a ataques externos. E é o que a Macedônia viu. Poxa, olha lá, a Grécia está brigando entre si, os caras estão fracos agora. A Polis já não tem mais aquela força que tinha antes. E é se aproveitando desse momento que o rei Filipe da Macedônia, em 338, ele vai dominar a Grécia. E isso ocorre na Batalha de Queroneia. A Batalha de Queroneia é como se fosse o último prego do caixão. A dominação ela se dá efetivamente, acabou. Ele vai para cima da Grécia e nessa batalha, com a vitória que ele obtém, a Grécia já não tem mais força para resistir. Ele domina, a Macedônia agora vai dominar a Grécia. Em 336, o rei Filipe, que tinha acabado de dominar a Grécia, ele morre. Quem assume o trono é o filho dele, o Alexandre, que vai ser conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Magno significa exatamente isso, o grande. Então dá tudo na mesma. Esse sujeito, quando mais novo, ele foi educado, ele teve como um professor particular, digamos assim, o Aristóteles. Então ele era um sujeito que culturalmente era muito influenciado pelos esses valores gregos. Ele era praticamente um macedônio de alma grega. Ele continuou esse processo de expansão que o pai dele tinha começado.
Em pouco mais de 10 anos, o Império Macedônio vai ser um dos maiores da Antiguidade. Ele vai conquistar uma parte da Ásia Menor, Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Índia. O sujeito faz uma expansão imensa, gigantesca. Você pode ver aqui no mapa que é impressionante o território que ele conquista. E ao conquistar essas regiões, esse aqui é o período que a gente chama na Grécia de período helenístico. Ao conquistar essas regiões, ele acaba expandindo esses valores gregos, ele dissemina a cultura grega pelo resto do mundo, só que ao mesmo tempo, vários elementos dessas regiões aí no Oriente que ele conquista vão fazer parte também da cultura grega. Então você vai ter, a partir do período helenístico, uma mistura entre elementos ocidentais, elementos gregos e elementos orientais. Você vai ter uma coisa diferente. Não é mais a cultura clássica da Grécia. É alguma outra coisa, diferente, misturado. Essa é uma característica que ocorre com a expansão do Império Macedônico. A Grécia vai para mais lugares, só que ela também recebe influência de outras culturas. Apesar do Alexandre ter sido muito bem sucedido no avanço do Império Macedônico, ele não conseguiu constituir uma estrutura de governo que fosse capaz de administrar o seu império, mesmo na sua ausência. Então, quando ele morre, ele vai morrer com 33 anos, morre cedo, os generais que ele tinha vão disputar o poder. E aí o Império Macedônico acaba se dividindo em 3 reinos. Se dividindo, você perde força. E aí o que acontece? Essa disputa pelo poder que vai se originar depois da morte do Alexandre enfraquece a Macedônia. E no século I a.C., a Macedônia acaba dominada pelos romanos. E assim a gente finaliza todo esse período da Grécia, que começa lá com os micênicos e termina aqui nessa mistura, já dominados pelos macedônios, mas agora se espalhando pelo mundo, porque a Grécia, apesar de ter sido dominada, ela espalha seus valores através de Alexandre. Sem dúvida, a Grécia é fundamental para entender como é que a civilização ocidental se constituiu. Mas será que é só a Grécia? Será que não tem nenhuma outra civilização que tenha sido importantíssima para a gente ser o que a gente é hoje? Bem, isso é tema para uma próxima aula. Até lá!